Olha aí, pessoal, bem que eu avisei, né? Fiz um vídeo aqui falando a respeito da tentativa que haveria de acontecer em algum momento do governo Lula, principalmente por parte do pessoal ali do Ministério da Agricultura, o senhor Carlos Fávaro, né, que é o responsável pela pasta aí da agricultura no governo Lula, de tentar marretar os preços dos alimentos para evitar que eles continuem subindo como tem subido de forma consistente, de forma considerável nos últimos meses aí, algo que sem dúvida tem impactado bastante na imagem pública do Lula, na sua popularidade que, como também temos acompanhado aqui no canal, está caindo cada vez mais, né? Então, agora chegamos aí na primeira estratégia desse pessoal, eu já falei, tratei disso no outro vídeo, vai ser um desastre qualquer tipo de intervenção por parte do governo nos preços dos alimentos, mas parece que a coisa aqui vai acontecer porque hoje, né, dia 14 de março, que é o dia que eu estou gravando este vídeo, uma quinta-feira, o senhor Carlos Fávaro afirmou que o preço do arroz deve cair até abril, né? Abril é logo ali, meu amigo. O que o governo vai fazer para conseguir chegar nesse patamar? Vamos conversar sobre esse tema, vamos dar uma olhada nesse assunto, mas antes disso, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, o preço dos alimentos está subindo para um caramba, essa é a verdade, você vai no supermercado, você sabe disso, você, né, está acompanhando no seu próprio bolso, na sua própria carteira, o impacto do aumento dos preços de forma geral na alimentação, né? O próprio pessoal do Globo aqui coloca isso, né, nessa notícia. A primeira notícia que eu vi aqui está no site Poder 360, essa aqui no site O Globo, né, que no acumulado entre janeiro e fevereiro, o preço médio dos alimentos do grupo alimentação subiu quase 3%, sendo que o IPCA subiu apenas, entre muitas aspas, né, 1,25%. Então, o aumento dos preços dos alimentos está num ritmo mais do que o dobro maior do que o ritmo do IPCA, que é o aumento geral dos preços na economia. Ou seja, a coisa está mais rápida do que o índice ou o patamar oficial ali do governo, que é o IPCA, demonstra, né? O brasileiro está sentindo muito mais no bolso do que 1,25% nesse ano de 2024, né? O pessoal coloca aqui a questão do El Niño, ok, a gente já vinha prevendo isso, mas não dá para descartar, não dá para desconsiderar aqui o impacto da má política econômica do governo Lula. Isso aí é claro que pesa bastante também na piora em vários sentidos aí da economia brasileira, inclusive na questão da inflação, né? E aí itens bastante básicos aqui, como feijão, arroz, batata e cenoura, já superaram os 10% de aumento de crescimento nos seus preços apenas em 2024. Isso aqui, para a imagem do Lula, é um grande desastre, com certeza, porque é um cara que ficou falando que ia acabar com a fome no Brasil e tudo mais. Como que ele vai fazer isso com os preços dos alimentos tão altos, né? Então a leitura do governo Lula é que, de fato, há um componente aí, muito importante dentro do índice de desaprovação do seu governo ligado a questão dos preços, especialmente daqueles que impactam mais na vida dos mais pobres. Então, eles vão começar a trabalhar isso pelo setor da alimentação. E aí o Carlos Fávaro profetizou aqui que o preço do arroz deve cair para os consumidores, ou seja, já na gôndola do supermercado, até abril. Não sei aí se no final de abril, meados, né, no começo, não sei. O que ele disse aqui é o seguinte, né? De março para abril já começou a cair. À medida que o atacadista começa a repor seus estoques comprando mais barato, é óbvio que ele forma preço mais barato, né? Então, qual que é a ideia aqui, né? Inclusive, o Lula teve uma reuniãozinha com essa galera para tratar desse tema e tentar pressionar para que algo fosse feito nesse sentido aí, né? O Carlos Fávaro falou que tem um problema das enchentes que prejudicaram as safras aí, só que os preços já caíram lá para os produtores, então a tendência é que isso seja repassado pela cadeia produtiva, então até chegar ao consumidor, né? Ele diz o seguinte: o fato é que estamos com a colheita em torno de 10% do Rio Grande do Sul e os preços aos produtores já desceram de R$ 120 para algo em torno de R$ 100 a saca. Esperamos que se transfira essa baixa dos preços, que os atacadistas abaixem também na gôndola do supermercado, que é onde as pessoas
compram, né? Então, isso aqui começa a ter uma ameaça velada por parte do Carlos Fávaro aqui, que nos indica onde que o governo vai atacar para resolver a questão do preço, né? Eu mencionei num vídeo tratando a respeito dessa questão dos alimentos, do IPCA de forma geral, né? Que o governo estava estudando várias possibilidades para reduzir o custo dos alimentos para o consumidor final. Uma delas passava pela questão da redução ou mesmo do corte de impostos como o PIS e o COFINS sobre os alimentos, né? E isso aí é a forma certa de você abaixar preços numa economia, né? Se o Estado quer fazer isso, eu quero reduzir os preços de determinado grupo de produtos. Então, corte impostos, aliás, corte de impostos é sempre positivo em qualquer cenário, não importa do que nós estejamos falando. Reduzir impostos é sempre uma boa notícia, né? É uma hipocrisia, conforme eu pontuei no outro vídeo, porque o Bolsonaro fez isso com os combustíveis, né? Lá, especialmente em 2022, cortou o PIS e COFINS aí, também viabilizou o corte no ICMS, e o pessoal ficou falando que ele estava fazendo populismo, demagogia e tudo mais, né? Bolsonaro não pode, agora o Lula pode fazer isso também. Mas eu já havia pontuado que era muito difícil o Lula seguir por esse caminho, dá trabalho, compromete o orçamento, né, que já está mais do que estrangulado, e é muito mais fácil simplesmente pressionar o vendedor, pressionar o lojista, e parece que é isso que vai acontecer, né? Porque o que o Carlos Fávaro está falando é o seguinte, o preço já caiu lá para o produtor, então isso vai chegar mais barato para o atacadista, né? Dependendo do produto, tem um processo de industrialização ali e tudo mais, só que isso tem que ser repassado, nessa queda de preços tem que ser repassada pela cadeia produtiva até chegar de fato lá no consumidor final, né? Pois bem, a questão é que a economia não funciona assim de uma forma tão previsível, né? Você não pode considerar a coisa nesses termos. Por quê? Existe uma série de fatores que vão ser levados em conta aí, por parte dos atacadistas, do varejista também, em relação ao futuro da economia, né? Porque qual que é o ponto? Quando você diminui o preço de um produto aí por conta de uma redução nos custos de agora, você vai ter um problema futuro caso os custos aumentem, né? Porque você precisa vender um produto para comprar estoque, né? Para renovar o seu estoque. Se você está com o preço do produto mais baixo, porque esse produto teve um custo mais barato lá atrás e o seu custo sobe, e você tem esse produto mais barato no estoque, você vai ter dificuldade para comprar do produto mais caro agora, né? E nesse vendaval que é a economia brasileira sob uma gestão Lula, Fernando Haddad na frente da pasta da economia, o pessoal fica meio ressabiado, né? Vai ter essa queda agora aqui, mas e lá na frente? Daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, como é que a coisa vai ficar? Eu não acho impossível o lojista ou mesmo atacadista resolverem segurar os preços no patamar atual para ter uma margem de lucro maior e fazer uma garantia para um aumento de preços que muito provavelmente vai vir no futuro por conta do fenômeno inflacionário, aumento da base monetária e tudo mais. Ou seja, você não consegue determinar de forma precisa que essa queda aqui é de 20 reais, que vai dar o quê? Uns 16% no valor que estava antes, alguma coisa assim, que essa queda aqui vai chegar redondinha desse jeito para o consumidor final. Pode ser que chegue esse valor inteiro, integral lá de redução, beleza, pode ser que sim. Pode ser que uma parte dele seja repassado, beleza, pode ser que nada mude, porque o pessoal está com medo do cenário econômico. Então não dá para você determinar a coisa de uma maneira tão simples e tão taxativa, né? O ponto é o seguinte, esse é o argumento do Carlos Fávaro, do governo Lula, de forma geral, ou seja, eles vão pressionar para isso, né? Se essa é a vontade do lojista ou não, a gente não sabe e pouco importa para esse pessoal. Eles já mandaram a real aqui, cantaram a pedra e a coisa vai seguir nesses termos. Se o preço do arroz não começar a baixar lá nos próximos 30 dias, assim, para o consumidor final, no intervalo de 1 mês, o governo vai fazer alguma coisa para prejudicar esse pessoal, vai dar uma pressionada a mais, vai, sei lá, fazer uma medida provisória, controlar preços, não sei, perseguir individualmente empresas, alguma coisa o governo vai fazer para passar a culpa para o lojista, né? O governo quer fazer isso também, né? Não quer se culpar, assumir a sua culpa, os seus erros na condução da economia
obviamente que o Lula e sua equipe não vão fazer isso, né? Então eles vão terceirizar a culpa para o lojista, o ganancioso ali, ou falar que é a culpa da safra que quebrou e tudo mais, né? Porque, você sabe, esse pessoal realmente não tem qualquer senso de autocrítica, né? E aí o pessoal também conversou aí com o pessoal lá o ministro do Desenvolvimento Agrário, que é o Paulo Teixeira e tudo mais, né? Houve questões climáticas, enchentes no sul do Brasil ali, isso impactou bastante, também alta temperatura no centro-oeste, isso impactou bastante a disponibilidade de alimentos e, portanto, aumenta o preço de forma geral aí. É algo que tende a ser sazonal. Quanto tempo vai durar, a gente não sabe, né? O pessoal aqui também levantou a possibilidade do plano safra aqui, né? De tratar com mais incentivos para a produção familiar e tudo mais, para garantir preços competitivos para os brasileiros, né? Eu não sei se a agricultura familiar traz preços competitivos, não. Acredito que isso aqui se deve muito mais à agricultura ali com alto grau de eficiência por meio de maquinários, enfim, de coisas nesse sentido aí, né? E de fato aqui o governo está muito preocupado com essa questão e já começa a mostrar as suas garras, as suas ações nesse sentido. Agora, a gente sabe muito bem que isso aqui não tem chance de ser algo definitivo, duradouro, né? Essa questão aqui é muito mais uma pressão, um lobby por parte do governo Lula do que uma certeza de que os preços vão cair, porque, conforme eu falei, pode ser que o lojista simplesmente queira manter essa margem mais elevada para compensar isso lá na frente, quando inevitavelmente os preços subirem ou continuarem a subir, porque realmente tudo indica que nós iremos para esse cenário com o governo Lula aí, com o PT no poder. Mas e o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.